passei pelo Verbo da Vida durante quase 4 anos. Eu percebi durante um tempo que os membros da igreja não oravam. E muitas das vezes eu tinha vontade de orar ali, né, nas reuniões, participar, de escutar a voz de outros irmãos também. Eu via sempre que os membros da igreja, só os líderes da igreja que oravam, nunca os membros, né? Porque também eles ensinavam que tem uma maneira certa de orar, né? Só que a maneira certa de orar que eu vejo, que eu encontrei na Bíblia e que eu me fundamentei, né, foi a passagem de que Jesus fala como que a gente deve orar, para a gente entrar no aposento e falar com o Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, seja feita a tua vontade, venha o seu reino, seja feita a tua vontade. E aí eu via muitas vezes sendo pregada para que a minha vontade pudesse ser feita, porque o que eu pedisse estaria de acordo no céu, o que estivesse de acordo na terra seria de acordo com o céu. E não é assim que a passagem que fala que Jesus fala que é a vontade de Deus que vai prevalecer, e não a minha vontade, né? Que muitas das vezes a minha vontade não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu poderia pedir, e as coisas não estavam acontecendo, como coisas que não aconteceram na minha vida que eu pedi, e eu percebi que era a minha vontade que estava sobrevalecendo. Não era porque eu estava em pecado, porque eu estava orando errado, era porque era a vontade do Pai que tinha que estar em primeiro lugar, que seria a oração que o Senhor falou. Outra passagem que, quando eu pedi ao Senhor para me mostrar, né, dentro da palavra, porque eu questionava de Kenneth Hagin e está sempre falando de um livro de alguns autores e das doutrinas que esses livros a gente tinha que ler para poder, né, fortificar mais na fé, né, de se fundamentar mais. Eu pensei assim, mas a Bíblia, o Senhor nos deu a Bíblia, que é uma palavra perfeita por si só, né? Além dela, não precisa de ter nenhuma outra palavra ou ter uma explicação melhor, porque a Bíblia, o Senhor nos dá entendimento que a Bíblia por si só, ela dá para ser entendida, né? Com clareza. Então, lá em Apocalipse 22:18, eu lia esse versículo: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém acrescentar algo, Deus ele acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará da parte do livro da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Então a gente não tem que acrescentar nada e nem diminuir nada desse livro, entendeu? Tem doutrinas que eu percebi que não vi Jesus fazendo, coisas que eu não vi Jesus fazendo, porque meu exemplo maior é o Senhor Jesus, né? Então tinha manifestações ali que, né, declaradamente seria manifestações para esse século, mas eu não via exemplo na Bíblia de nenhum homem que tivesse passado por aquela situação, né? Então, assim, de riquezas eu vi Salomão e tal, mas Jesus e algumas pessoas falavam que Jesus era rico. E assim, eu não vi passagem nenhuma falando que Jesus era rico. Aí fala, mas ele se vestia de linho, mas era material que tinha na época, né? A madeira de lei era a madeira da época, que todo mundo tinha, né? Se a gente for pensar assim, vamos dizer, década de 50 aqui no Brasil, todo mundo tinha madeira de lei dentro de casa, o pobre e o rico, entendeu? Então, assim, Jesus realmente ele não quer o pai que a gente mendiga o pão. Tem uma passagem que se fala disso, né? Que o Senhor ele não deseja que o justo mendigue o pão, né? Então, mas também ele não promete riquezas nessa terra, porque a ferrugem e a traça ela vai consumir. Aqui mesmo na palavra de Mateus 6 fala sobre isso, né? Que a gente não deve juntar tesouros na terra. E aí e outra passagem que me fez pensar sobre o assunto seria da passagem do jovem rico, que perguntou ao Senhor o que ele podia fazer para ganhar a vida eterna. E o Senhor falou, para ganhar a vida eterna, e aí o Senhor falou para ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres.
Então ele era rico e tá mandando dar aos pobres, não tá falando para ficar para si. Bem diferente do que é pregado. E você terá um tesouro do céu, depois venha e siga-me. Então, Jesus está falando lá em Mateus 10, 21, que aquele jovem rico deveria deixar aquilo tudo e viver uma vida simples, né? Então, assim ele herdaria o reino dos céus. E aí eu vejo muita gente desejando riquezas e a pessoa não tem aonde nem tirar dinheiro para poder sobreviver. E tá pensando em ficar rico, milionário, vai ficar como? O Senhor, ele não faz mágica, né? Ele dá saúde pra gente correr atrás, conseguir um bom trabalho, ter o sustento. O que vier é lucro, porque a gente veio para esse mundo sem nada, né? Vai voltar sem nada. Nesse meio termo, a gente fica tentando acumular coisas que a gente muitas das vezes nem usa, né? Vou ter 500 pares de sapato, eu tenho 2 pés e não vou tantos lugares assim, para que eu vou acumular tantas riquezas, tantas coisas que tem tantos necessitados, né? E aí, uma outra situação que aconteceu na igreja que foi um pouco complicado para mim foi quando perguntaram o que era o desejo, como é que sabia da vontade de Deus. Aí eles citam em Romanos que fala o seguinte: a vontade de Deus, você saber a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sempre essa resposta. Se você quer saber se alguma coisa é da vontade de Deus, você se questiona: essa coisa é boa? É agradável? É perfeita? Então é a vontade de Deus. Né? No caso, tinha uma menina que ela tinha perdido um filho, né? Se acidentou e acabou falecendo. E ela ficou muito triste com aquilo e perguntou se o que tinha acontecido, por que Deus tinha permitido aquilo, né? Se aquilo era vontade de Deus. Aí a pessoa falou para ela: você quer saber se é vontade de Deus? Foi bom para você? Foi agradável? Foi perfeito? Ela falou: não, então não foi vontade de Deus. Foi o diabo que tirou sua filha. O que aconteceu foi uma fatalidade. Foi um acidente que realmente eu não vou falar como foi, mas eu sei que foi fatal. Tinha uma senhora que sempre ia na loja, eu falava de Jesus para ela e ela falou que havia tantos milagres acontecendo e ela estava com 56 anos e ela queria muito ter um filho. Aí eu falei para ela da passagem de Sara e tal, né, que a mulher ela teve um filho, mas aquilo já era promessa de Deus na vida dela, na vida do marido dela, né, de que constituiria uma grande nação. Então, tem coisas que a natureza explica, a biologia explica, tem coisas que a gente não pode explicar no mundo espiritual. Aí eu fui questionar uma amiga minha que fazia o rema e perguntei, falou assim: ah, mas se ela acredita, eu acredito, eu uno minha fé a ela de verdade, entendeu? Que ela vai engravidar, mulher com 56 anos, que nem sei se menstrua, não tinha marido, poderia até arrumar um marido, um companheiro, né? E engravidar. Poxa, seria uma coisa assim que o mundo ia parar para falar. Eu não podia dar esperança a ela, essa expectativa a ela, e seria uma mentira da minha parte se eu afirmasse para ela. Era o que eles queriam que eu afirmasse, entendeu? Então, assim, vou ficar afirmando coisas na minha vida, declarando coisas para minha vida, vivendo uma vida de fantasia, uma vida de mentira. E eu via que muitas pessoas viviam nesse mundo da fantasia e esqueciam o mundo real, acreditando. É legal você ser positivo, você ter fé? Claro, é válido, você deve ter fé. Mas quando que a fé ela difere da realidade, o mundo sobrenatural do natural, você já tem que se ligar, né? Orar ao Senhor e ver se é isso mesmo. E aí, com isso tudo acontecendo, uma amiga minha que ela não é cristã, né? Não frequenta igreja nenhuma e tal. A mãe dela era cristã, tinha acabado de falecer com 100 anos de idade. E ela queria conhecer, né, umas igrejas, ela já conhecia umas igrejas tradicionais e uma amiga dela acabou chamando ela para ir no Verbo da Vida. E ela é psicanalista, né? E tinha passado pelo espiritismo, e ela conhecia algumas coisas. Aí ela não me falou que era o verbo, mas eu sabia que ela era o verbo pelo endereço que ela me deu.
ela falou assim o seguinte: Sandra, eu fui numa igreja que a colega me levou, mas fiquei escandalizado com o que eu vi lá. Eu vi hipnose sendo usado na igreja. E aquilo tudo era hipnose. Eu falei, mas como, né? Eu pensei, não questionei. E aí eu comecei a ler sobre hipnose, comecei a ler, procurar pessoas que entendessem o assunto e vi realmente que não só na Igreja Verbo da Vida, mas em várias igrejas pentecostais que trouxeram coisas dos Estados Unidos e vão se repassando, repassando como um telefone sem fio, não sabe nem como que isso começou. Se você pega no início da década de 40, esses movimentos já eram realizados nos Estados Unidos. Alguns, teve até um pastor americano que levou, se arrependeu, fez um filme se arrependendo, falando de algumas coisas que ele fazia e que era uma mentira, que era só para enganar as pessoas e tal, e ele usava exatamente esses métodos, entendeu? E infelizmente as pessoas falam que muitos desses movimentos são manifestações do Espírito Santo. E aí eu comecei a ver, porque no Pentecoste não tem nenhuma comprovação que seria esse tipo de manifestação do cair do espírito, do debater, sabe? E tinha línguas estranhas, mas a gente não tem certeza que eram essas línguas estranhas. Não estou desacreditando na manifestação do Espírito Santo, mas eu questiono nesse tipo de manifestação tão parecido com a hipnose, né? Com aquela música ambiente, com luzes ou pisca-pisca, ou globo, ou pessoas em estado de hipnose mesmo chorando, sensibilizado, porque todo o ambiente proporciona aquilo, com a voz mansa do pastor, com as mensagens sempre falando daquilo que elas necessitam ouvir, né? Porque é uma das coisas que eu sentia muita falta, era de falar a mensagem do evangelho, da salvação, da obediência, do homem que precisa de Deus, porque a gente não sabe quando que a gente vai, né? Esse ano mesmo eu perdi um amigo que morreu de repente, trabalhando, assim, morreu do coração com 23 anos de idade. Então a gente não sabe o dia que a gente vai. E o Senhor falou que era a gente ir pelo mundo e pregar o evangelho. Então, assim, pregar o evangelho a toda criatura. E eu sentia falta de falar de salvação mesmo. Tava sempre falando de resolução de problemas, sabe? Da vida financeira, da vida amorosa, da vida... Então, assim, é isso que as pessoas buscam, é isso que lota a igreja, né? Você falar daquilo que elas realmente estão tentando mudar na vida delas. Então, eu comecei a buscar por um evangelho que eu pudesse não só me aperfeiçoar como pessoa, de obedecer, de me desligar das coisas materiais e tentar viver o mundo espiritual, sabe? Porque sempre fui uma pessoa desligada da vida material, de coisas materiais. E eu via pessoas sempre buscando, eu quero viajar, eu quero fazer viagem pro exterior, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, sabe? E aí eu percebia também que as pessoas não viam que era diferente, meio que mantinham uma distância, assim, né? Tinha algumas que eu fiz amizade, não serei hipócrita de falar que não. Tinha meus contatos tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Fazem 5 meses que eu saí, que eu me afastei, nunca mais voltei e ninguém me procurou, nem os vizinhos procuraram saber por que aconteceu comigo, se eu estou doente, se eu não estou. Não fiquei com raiva de ninguém, não saí chateada, só saí achando que não era realmente doutrina para mim, a doutrina que eu espero, que eu procuro, é uma doutrina que prega o evangelho pleno, o evangelho da salvação, né? Mas assim, nesses 5 meses, aquele amor, aquele lugar de família, aquela coisa, aquela recepção toda inicial, ela foi morrendo, porque ninguém me procurou, sabe? Ninguém não mandou a mensagem, olha o meu status, olha tudo, mas ninguém procurou saber o que aconteceu comigo, se eu estou morto, se eu estou vivo, sabe? Então, assim, eu percebo que é uma doutrina muito do eu, sabe? As pessoas estão preocupadas com suas próprias vidas, não estão preocupadas se o vizinho está bem, se está passando mal, se a... Vou ligar para a irmã, saber por que ela não tem vindo, será que ela está doente, que ela está precisando de alguma coisa, sabe? Então, assim, eles se preocupam com aquelas pessoas ali, meio panelas, sabe? Quem está vivendo aquilo ali, quem fez o rema, as pessoas que fizeram o rema, elas estão num patamar mais importante que as outras pessoas, por mais que vocês falem que não, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, o rema é tão importante as pessoas fazerem rema,
que deveria ser de graça, né? Porque quem não tem dinheiro nunca vai fazer, né? Se uma coisa é boa para mim, eu vou querer que outra pessoa experimente e vou dar acesso para que essas pessoas experimentem, né? A Bíblia, graças a Deus, no Brasil você consegue de graça, você tem acesso livre, né? A palavra é uma palavra de graça. Ela veio de graça receber, de graça dar. Então, você tem que, para ter acesso, você tem que pagar um curso como fosse uma faculdade, numa mensalidade tão cara como fosse uma faculdade, e só pessoas que têm recurso de verdade, né, que sobra, que pode pagar, ou então tem que ficar declarando ou ter um padrinho, né, para poder pagar. Fora isso, infelizmente, as pessoas, nem todo mundo vai poder fazer. Peço aos irmãos do Verbo da Vida que não fiquem chateados comigo, eram só questionamentos que eu fiz. Amo a vida de vocês, mas algumas passagens não são versículos soltos. Eu li e me fundamentei para que eu não sinta nenhuma vontade mais de participar, sabe? É muita campanha, muita oferta, tinha coisas que eu também não entendia, rifas dentro da igreja, sabe? Que era tido como sorteios, algumas coisas que eu vi aqui no mundo que na verdade eu não queria ver dentro da igreja, sabe? Que realmente eu tenho que buscar algum lugar que eu me adeque mais. Então, assim, a doutrina do Verbo da Vida, para mim, ficar falando de Kenneth Hagin é como eu falasse de Joseph Smith no Mormon, ficar agradecendo alguém que me fundamentou, que trouxe a palavra da verdade, sabe? A palavra da verdade que me trouxe foi Jesus Cristo, entendeu? Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Ele veio para me trazer salvação, não veio para me trazer riquezas. Então, assim, a palavra que eu tenho de deixar é essa, e que Deus, de toda bondade e misericórdia, possa abençoar todos vocês.